O Atlético de Gabi Milito finalmente voltou a fazer uma boa partida. Eu sei que você, torcedor atleticano, acha que eu vou pegar no pé do treinador argentino. Pelo contrário, por muitas e muitas vezes você me viu dizendo que estou militizado, especialmente nos donos da bola. Bom, antes de trazer minha opinião, eu vou trazer para vocês detalhes, porque eu acho que o Atlético de Gabi Milito voltou somente nesta partida contra o Vasco. Se a gente analisar o jogo contra o Juventude, e aí a desculpa dos desfalques, ela já não existia mais. O Atlético contra o Juventude entrou em campo com a seguinte formação: Matheus Mendes no gol, a defesa com Renzo Sarabia, Bruno Fux, Júnior Alonso, no meio-campo Gustavo Scarpa, Otávio, Alan Franco, Bernard e Guilherme Arana, e no ataque Hulk e Paulinho. O Atlético tem uma mudança em relação à forma de jogar na partida contra o Vasco. E para mim é uma mudança que faz com que esse Atlético talvez ficasse mais seguro do ponto de vista defensivo. A defesa atleticana não sofreu nenhum chute contra o gol defendido pelo Matheus Mendes nos 45 minutos iniciais. E isso é algo que precisa ser considerado. O Atlético de Gabi Milito foi muito mais time depois do jogo de ontem. Depois da partida de ontem. O time foi muito melhor. O Atlético foi muito mais consistente, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Eu gostei do que eu vi na Arena MRV. Eu enxerguei um Atlético muito mais seguro. E o que eu cobrava de Gabi Milito era justamente essa segurança. Para o jogo contra o Vasco, o Atlético entra com a seguinte formação: Matheus Mendes no gol, a defesa com Bruno Fux, Rodrigo Batalha e Júnior Alonso. Percebam, a defesa tem apenas uma mudança. O Batalha entra no lugar do Sarabia, e aí o Fux passa a atuar pelo lado direito. Dessa forma, o Batalha fica centralizado na função que foi do Fux na partida contra o Juventude, o Júnior Alonso mantido na esquerda, e as mudanças acontecem especialmente do meio para frente. O Atlético entra com, desculpa, 3 volantes: Fausto Vera, Otávio e Alan Franco. O Alan Franco teve um pouco mais de liberdade para chegar ao gol adversário. E isso fez com que o Atlético tivesse um meio-campo ofensivo, mesmo com 3 volantes. O Paulinho jogou aberto pela esquerda dessa vez, na função que talvez fosse a do Arana, em muitas oportunidades. Ele não voltava como o Arana voltava. Gustavo Scarpa, mais uma vez pela direita, para mim a melhor função dele, embora ele tenha tido um compromisso defensivo um pouco maior no jogo de ontem. E aí a gente avaliando como estavam os meio-campistas, Otávio e Fausto Vera deram mais sustentação, liberaram um pouco mais Paulinho e Gustavo Scarpa, Bernard e Hulk, Bernard um pouco atrás do Hulk e o Hulk centralizado. O Atlético jogou muito bem. E foi um Atlético que sobrou, especialmente nos 45 minutos iniciais. Porque se a análise for feita pelos 45 minutos iniciais, e a gente pegar só os números, o Atlético tem 9 finalizações nos 2 jogos. É isso, são 9 finalizações nos 2 jogos. O Atlético, no primeiro tempo do jogo contra o Vasco, ele tem 2 grandes chances. No jogo contra o Juventude, uma grande chance. Ofensivamente, foi um Atlético que manteve o padrão. É o Atlético intenso do Gabi Milito. O grande problema é que, defensivamente, contra o Juventude, o Atlético sofreu 4 finalizações em seu gol, sendo uma grande chance do Juventude. E no jogo contra o Vasco, o Atlético foi seguro defensivamente. A defesa não sofreu finalizações. O Atlético não teve, em nenhum momento, qualquer tipo de chance que você falasse: opa, esse Vasco vai causar perigo ao Atlético. Quando o Vasco começa a ter oportunidades, que é apenas no segundo tempo da partida, que aí o Vasco tem mais posse de bola, finaliza 8 vezes, o Vasco ainda assim não criou chances o suficiente para estufar a rede. O Matheus Mendes deixou a meta do gol atleticano na Arena MRV sem fazer nenhuma defesa sequer. Contra o Juventude, ao contrário, no primeiro tempo ele faz uma defesa e no segundo tempo ele também não tem que fazer defesas e ainda sofre um gol. Ou seja, o grande ponto é: o Atlético de Gabi Milito foi mais seguro, muito mais seguro defensivamente contra o Vasco. E é isso que eu cobrava de Milito. O Atlético precisa ter mais segurança defensiva, precisa ser mais sólido do ponto de vista defensivo. E não era. Não era, e não era por causa dos desfalques. Não era pela forma que o técnico sempre gostou de jogar, pela maneira que ele sempre quis adotar nesse elenco atleticano. O problema não era a falta de laterais. Ou vocês acham que era? Até porque quando o assunto era: poxa, mas o Galo não tem laterais.
O Galo do jogo contra o Vasco não tinha laterais. Nunca foi falta de lateral. Sempre foi um problema nítido e notório de um técnico que em alguns momentos é teimoso. Ou o problema foi falta de lateral ontem? O Atlético não tinha laterais em campo. O único lateral que entrou na partida entrou aos 67 minutos, aos 22 minutos do segundo tempo. Vocês acham realmente que o problema era a falta de lateral? Vocês acham realmente que o Atlético tinha algum problema em relação à falta de laterais? Nunca foi a falta de lateral. Nunca foi mesmo. Então, como eu disse, nunca foi a falta de laterais. O Atlético nunca chegou para, olha, aqui tá faltando lateral nesse jogo. Era teimosia do treinador. Dá para montar um time sem laterais. Dava para montar um time forte o suficiente sem jogar com 2 atletas que são laterais de origem. As desculpas, elas vão sendo exterminadas. Eu acho que Milito precisava ser um pouco menos teimoso. No jogo de ontem ele foi. Ele mostrou que não precisa morrer abraçado com uma convicção. E ele tinha opção para jogar na convicção dele. Ele tinha opção para ter o Sarabia na direita. Ele tinha opção de colocar o Júnior Alonso aberto pela esquerda. Usar o Lyon como titular. Não era falta de opção, ele tinha opção suficiente. Mas ele sabe armar bons times de maneiras diferentes. Talvez ele estivesse querendo dar um recado. Eu não sei se funcionou o recado que ele tentou dar, porque depois daquele momento nenhum tipo de movimentação a mais foi feita. Mas a gente vê um Atlético que tem repertório de novo. E mais do que repertório, o que mais me agrada, tem segurança defensiva. Eu acho que o Atlético não briga mais pelo título por causa dos desfalques, esse sim, um grande problema, por causa de alguns erros de planejamento, mas principal e primordial, pelo que o técnico, para mim, não soube fazer quando ele tinha jogadores a menos. O Atlético tem um elenco vasto, isso é indiscutível, elenco vasto. Perdeu muitos jogadores? Perdeu, isso é óbvio. Mas o técnico precisava, naquele momento, segurar a casinha. O Atlético não pode tomar 4 do Vitória. O elenco que tomou 4 do Vitória foi o segundo time a tomar 4 gols do Vitória. O outro time que tinha sofrido 4 gols do Vitória era o Barcelona de Ilhéus, nessa temporada. Nenhum outro time, além de Atlético e Barcelona de Ilhéus, sofreram 4 gols do Vitória. E eu posso pegar jogador por jogador do Barcelona de Ilhéus e o elenco do Atlético que estava à disposição do Gabi Milito para a partida contra o Vitória. E vocês vão me dar razão. O Atlético que perdeu e tomou 4 do Vitória, ele é muito, mas muito superior ao Barcelona de Ilhéus. Não é desculpa. Não é desculpa. O treinador tem uma responsabilidade grande no que o Atlético não conseguiu apresentar na atual temporada. E ele precisava se justificar, mas no jogo de ontem ele se justificou. O Atlético fez para mim aquela que é a melhor atuação desde que o Atlético teve todos os problemas, convocações, sofreu uma queda de rendimento. A partida de ontem foi a melhor atuação desde que o Atlético sofreu todos os problemas. E pasmem, sem lateral no elenco, até os 67 minutos, até os 22 minutos do segundo tempo. Talvez aquilo fosse apenas uma desculpa para mais uma partida ruim do Atlético naquele momento. Hoje, o time vai bem. E o técnico tem responsabilidade 100% nisso. O Atlético foi muito bem contra o Vasco. Este é o time que precisa ser exaltado. E Gabi Milito finalmente voltou ao Galo. Um beijo para vocês e até a próxima, meus amigos.